varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube, Varela Show na FM Benfica, a partir das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam bem-vindos, não é? Agradecemos a sua audiência, o seu carinho e a sua atenção. No início do nosso vídeo de hoje, nós rogamos ao Senhor nosso Deus, céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso e infinito único, para enviar seus anjos para proteger a todos os seus filhos e filhas na face da terra, principalmente as criancinhas indefesas em primeiro lugar, e todos os nossos filhos e filhas espalhados pelo mundo inteiro que mais precisarem da vossa misericórdia, vossa proteção, vossa salvação. Abençoe todos eles. Envie vossos anjos para proteger a nossa querida jornalista e escritora Natália Varela, autora do livro Quero Casar, famosa no Ceará, no Brasil e no mundo inteiro. Que Deus sempre a abençoe, como sempre tem abençoado, na sua viagem para São Paulo, que ocorrerá amanhã, domingo, hoje já, né? Domingo, e o seu retorno está previsto para terça-feira. Que sua viagem seja coroada de êxito, né? Então, Deus envie seus anjos na saída da sua casa e no retorno para o seu lar, na mais perfeita paz. Amém. Perdão, meus amigos. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, nossa atividade atual. Nossos vídeos são assuntos diversos, variados, e o assunto no momento é religião. No nosso vídeo anterior, nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, o livro por excelência que jamais foi contestado, em todos os seus livros, capítulos e versículos, explicando, fazendo as explicações, não é? Contidas aqui na própria Bíblia, na nossa própria Bíblia. Então, no nosso vídeo anterior, nós concluímos a leitura das explicações do livro do Evangelho segundo São Mateus, não é? São Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, na sequência normal, natural da Bíblia Sagrada. Hoje nós, em todos os seus 16 capítulos e versículos, então nós concluímos as explicações no nosso vídeo anterior. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, já no Evangelho segundo São Lucas, que é o terceiro livro pela sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, nós sabemos que o primeiro São Mateus, né, Evangelho segundo São Mateus, segundo Evangelho segundo São Marcos, e o terceiro Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história, né? Então, o terceiro Evangelho é a primeira parte de uma obra desde o início concebida como um todo. Sua continuação é o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Atos, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. Em Atos, temos o caminho da igreja. Juntos formam o caminho da salvação, com o centro de referência em Jerusalém. Esta cidade é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Aí ele vai morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão. É também o ponto de partida do caminho da igreja que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos para as explicações do primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história.
terceiro livro do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, na sua sequência natural, Evangelho segundo São Lucas. Prólogo, intenção do evangelista, né? Depois vem, aqui já no primeiro capítulo, vem a introdução à pessoa e à missão de Jesus. Então, o primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas, ele conta com 80 versículos, né? 80 versículos. Então, o primeiro tópico, já na introdução, né? Não, o primeiro tópico, vamos ver aqui. O Messias vai chegar. Né? Primeiro tópico. Já na introdução, a pessoa e a missão de Jesus, né? O segundo tópico, João aponta o Messias. Terceiro tópico, o Cântico de Maria. Quarto tópico, nascimento de João Batista. Então, são 4 tópicos do primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 a 4. O Evangelho de Lucas nasce de uma pesquisa destinada a escrever ordenadamente o que a igreja primitiva transmitia através da catequese, versículos 5 a 25. A esterilidade e velhice marcam a vida desse casal justo e o tornam objeto de humilhação pública. Zacarias e Isabel representam a comunidade dos pobres e oprimidos, que dependem de Deus. Deus se volta para esses pobres. Deles nascerá João, o último profeta da antiga aliança. João abrirá o caminho para a chegada do Messias, que iniciará a história da libertação dos pobres, conforme nota em Malaquias, capítulo 3, versículos 22 a 24. M maiúsculo, L minúsculo, é Malaquias, né? Depois, qualquer aqui são muitas abreviaturas, então às vezes a gente pode até se atrapalhar, mas nós temos a Bíblia aqui para confirmar, né? Nós mesmos confirmamos, né? Nós que lemos. Versículos 26 a 38. Maria é outra representante da comunidade dos pobres que esperam pela libertação. Dela nasce Jesus Messias, o Filho de Deus. O fato de Maria conceber sem ainda estar morando com José indica que o nascimento do Messias é obra da intervenção de Deus. Aquele que vai iniciar nova história surge dentro da história de maneira totalmente nova. Versículos 39 a 45. Ainda no seio de sua mãe, João Batista recebe o Espírito prometido, capítulo 1, versículo 15. Reconhece o Messias e o aponta através da exclamação de sua mãe Isabel. Versículos 46 a 56. O cântico de Maria é o cântico dos pobres, que reconhecem a vinda de Deus para libertá-los através de Jesus. Cumprindo a promessa, Deus assume o partido dos pobres e realiza uma transformação na história, invertendo a ordem social. Os ricos e poderosos são depostos e despojados, e os pobres e oprimidos são libertos e assumem a direção dessa nova história.
versículos 57 a 66. O nome de João, igual, Deus tem piedade. O nome de João significa Deus tem piedade. É o sinal que evidencia o projeto de Deus sobre a criança e sua missão. Versículos 67 a 80. O cântico de Zacarias é um louvor ao Deus misericordioso que realiza através de Jesus a visita aos pobres. Em Jesus se manifesta a força que liberta dos inimigos e do medo, formando um povo santo diante de Deus e justo diante dos homens. Desse modo, manifesta-se a luz que ilumina a condição do povo, abrindo uma história nova que se encaminha para a paz, isto é, a plenitude da vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 2, não é? Do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história, não é? Então, capítulo 2, ele conta com 52 versículos. Primeiro tópico, o nascimento de Jesus. Segundo tópico, o Messias veio para os pobres. Terceiro tópico, o Messias é pobre. Quarto tópico, o Messias, sinal de contradição. Quinto tópico, o Messias é o Filho de Deus. São 5 tópicos no capítulo 2. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 2, versículos 1 a 7. O recenseamento ordenado pelo imperador era instrumento de dominação, já que possibilitava saber quantas pessoas deviam pagar o tributo. Dentro dessa situação de dominação, nasce Jesus, o Messias, que desde o princípio, desde o primeiro instante de sua vida, se identifica com os pobres. Versículos 8 a 20. Os primeiros a receber a boa notícia, evangelho, são os pobres e marginalizados, aqui representados pelos pastores. Com efeito, na sociedade da época, os pastores eram desprezados porque não tinham possibilidade de cumprir todas as exigências da lei. É para eles que nasceu o Salvador, o Messias e o Senhor, e são os primeiros a anunciar a sua chegada. Jesus é o Salvador porque traz a libertação definitiva. É o Messias porque traz o Espírito de Deus, que convoca os homens para uma relação de justiça e amor fraterno, conforme Isaías capítulo 11, versículos 1 a 9. É o Senhor porque vence todos os obstáculos, conduzindo os homens dentro de uma história nova. Versículos 21 a 24. Todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Nessa ocasião também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro. Quem era pobre podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos em lugar do cordeiro, conforme Levítico capítulo 5, versículos 1 a 8. O Messias nasce como dominado em lugar pobre e vem pobre para os pobres, versículos 25 a 40. Simeão e Ana também representam os pobres que esperam a libertação, e Deus responde à esperança deles. O cântico de Simeão relembra a vida e missão do Messias. Jesus será sinal de contradição, isto é, julgamento para os ricos e poderosos e libertação para os pobres e oprimidos, conforme Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26, versículo 41 a 52. Neste evangelho, as primeiras palavras de Jesus mostram que toda a sua missão decorre da sua relação filial com o Pai. Isso significa que essa missão provém do próprio mistério de Deus e da realização de sua vontade entre os homens. Contudo,
ela se processa dentro do mistério da encarnação, onde Jesus vai aprendendo a viver a vida humana como qualquer outro homem. Voltaremos no capítulo 3. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.